Congratulações, alunos. Grato em retomar as nossas atividades e iniciando nossas novas atividades a partir do nosso terceiro tema que foi proposto lá no início das aulas. Lembram? Tema esse com o nome As correntes migratórias e o processo de formação do trabalho livre no Brasil na virada do século XIX para o século XX. Nós vamos estudar nesse tema, um período histórico que vai entre 1850 a 1888. Esse período marca o processo de dissolução das relações de trabalho escravistas no Brasil e, consequentemente, também marca a transição para a formação das relações de trabalho livre assalariado no Brasil. Por que nós delimitamos esse assunto a 1850 a 1888? Por que essas duas efemérides, né? Essas duas datas fundamentais? 1850 marca a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz e, consequentemente, a partir dessa lei fica extinto o tráfico negreiro para o Brasil. Né? A partir daí é colocado na ilegalidade o tráfico negreiro para o Brasil, colocando limites assim na reprodução do trabalho escravo no Brasil. Em 1888 é a promulgação da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel, a qual reconhece o fim da escravidão oficial no Brasil. Então, nós temos que entender isso logo à primeira mão, que o Brasil do século XIX ainda é um Brasil com pesadas heranças coloniais, né? É a última ex-colônia que ainda mantém relações de trabalho escrava e que, portanto, essa relação de trabalho ela é central na economia de todas as regiões do país, certo? Uma outra questão que é importante entender como herança colonial é a nossa estrutura econômica. O Brasil do século XIX é um Brasil ainda agrário e exportador, que nesse contexto a nossa principal atividade econômica era o café, certo? Café este que passou a se desenvolver fundamentalmente a partir dos anos de 1830, tá? No Rio de Janeiro, e que passou a se tornar uma atividade econômica mundial, né? uma importância mundial, porque mercados importantes como o da Europa e os Estados Unidos passaram a consumir o café brasileiro. Por volta já da virada do século XIX para o século XX, 80% do consumo do café no mundo era abastecido pelo café brasileiro. Então, esse café desenvolve-se primeiramente no Rio de Janeiro, numa região próxima de São Paulo, que nós vamos chamar de Vale do Paraíba, certo? E vai ter o predomínio dessa produção até por volta de 1870, 1888, tá? Quando a atividade cafeeira ela começa a se deslocar para São Paulo e já no século XX a economia cafeeira de São Paulo supera a do Rio de Janeiro, tá? Então, nesse sentido, nós mostramos aqui uma figura de um desses barões do café. Esse aqui, a qual eu estou mostrando, é o senador Nicolau Vergueiro, um dos grandes produtores de café do Rio de Janeiro, e que já por volta da metade do século XIX foi um dos primeiros a tentar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Formou uma colônia de imigrantes suíços numa região que hoje é chamada de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e lá tentou essa experiência que não funcionou. Nós vamos analisar essas relações com os imigrantes mais à frente. Mas agora nós falamos logo disso, né? Uma outra questão importante, né, é entender fundamentalmente que nesse período que nós estamos estudando, trabalho escravo e trabalho livre vão estar convivendo. Aqui uma foto de trabalhadores escravos, né, escravizados em condição de escravidão, em uma fazenda de café do Rio de Janeiro.
Essa economia cafeira, como eu estou falando o tempo todo, ela tem fundamentalmente a sua base no trabalho escravo. Nesse sentido, o elemento abastecedor desse trabalho escravo é o tráfico negreiro, né? Que também é faz parte do nosso passado colonial. O tráfico negreiro ele foi a fonte abastecedora de mão de obra escrava no período colonial e vai continuar sendo a fonte fornecedora de mão de obra escrava no período do Brasil independente. E, consequentemente, a economia cafeira ela se abastece a partir dessa lógica, a partir do tráfico internacional de escravos. Tá? A obtenção de mão de obra abundante e barata só era possível assim. Internamente, dentro do Brasil, era difícil a reprodução de mão de obra escrava devido à natalidade dessa população ser muito baixa. Né? Uma baixa natalidade devido a condições de vida precárias e também, claro, obviamente, devido à resistência às condições de escravidão. A escravidão. Uma das formas de resistir à escravidão era não gerar filhos. Isso era uma forma, né? Um outro ponto que a gente tem que estudar nessa transição do trabalho escravo para o trabalho livre no Brasil são as questões internacionais. Né? No âmbito internacional, o mundo está se globalizando de vez, né? Está se vivendo a partir da segunda metade do século XIX o neocolonialismo, que nós já estudamos isso, lembrem meninos, tá? Lembrem crianças aí. E uma das principais nações neocoloniais era a Inglaterra, que desde o século XVIII, final do XVIII, vinha passando pela Revolução Industrial e já no início do século XIX vinha tomando conta do mercado brasileiro. Né? Em 1808, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas, a Inglaterra começa a se apoderar do mercado nacional brasileiro. Né? E quando o Brasil se tornou independente, uma das condições que a Inglaterra colocou para o reconhecimento da independência do Brasil era o fim do tráfico negreiro internacional. Do ponto de vista da Inglaterra, o fim da escravidão no Brasil é a formação de um mercado de trabalho livre assalariado e, consequentemente, um mercado consumidor da industrialização inglesa. Tá? Essas pressões políticas que a Inglaterra tem sobre o governo brasileiro, independente já, né, é devido à Inglaterra ter uma influência econômica no Brasil. Como eu já falei, desde 1808, a Inglaterra vinha tomando conta do mercado brasileiro. Né? Isso aqui é mais uma imagem, uma iconografia de tráfico negreiro, uma tragédia tremenda, né? Que houve, né, uma imigração forçada de seres humanos para o Brasil, mas que do ponto de vista econômico gerava uma riqueza tremenda para os traficantes, por isso ela permanecia muito grande. Para o Brasil, e consequentemente para a economia cafeeira, atender aos interesses ingleses, ou seja, atender o interesse inglês para o fim do tráfico negreiro seria prejudicar de morte a economia cafeeira, que nesse momento estava em franca expansão. Né? Cortar o abastecimento de mão de obra para a economia cafeeira seria interferir no que é central na economia cafeeira, que seria a mão de obra escrava. Então, o governo brasileiro ele tem que lidar com as pressões da Inglaterra pelo fim do tráfico negreiro e tem que lidar com as pressões dos fazendeiros pela manutenção do tráfico negreiro. É esse jogo de interesse que nos faz entender o que nós vamos chamar de leis para inglês ver, que foram leis a qual o governo brasileiro assina com o governo inglês, mas que não coloca para funcionar. Em 1826, 3 anos, né? 4 anos especialmente, 4 anos após a independência brasileira, a Inglaterra assinou um acordo com o governo brasileiro
que estabelecia que em 3 anos o governo brasileiro encerraria o tráfico negreiro para o Brasil. Esse acordo nunca foi colocado em prática. Tanto que em 1833 nós vamos ter um outro acordo, né, a qual retificaria esse primeiro. Que acordo era esse? O acordo que dizia que todo escravo entrado no Brasil até esta data deveria ser colocado em liberdade, porque obviamente seriam escravos ilegais, devido à lei de 1826. Nem esse, nem o acordo de 26, nem o acordo de 33 foram colocados em prática, certo? Então isso mostra que o governo brasileiro tendeu a atender os interesses da, da elite cafeicultora brasileira, tá? Nós temos logo que perceber isso, fundamentalmente, certo? Nesse sentido, o que vai explicar então a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, né? A Lei Eusébio de Queiroz ela vai ser colocada em prática pelo governo brasileiro. É a lei que definitivamente extingue o comércio de escravos para o Brasil, o tráfico negreiro para o Brasil, tá? E o que faz com que isso seja realmente colocado em prática? Tá? É o medo de que essa população escrava se rebele, tá? E a elite colonial brasileira, não, a antiga elite colonial, agora a elite senhorial nacional, né, não tenha condições de ter o controle político dessa população. Então, a Lei Eusébio de Queiroz ela tem como princípio diminuir a população escrava no Brasil na medida em que impede a entrada de novos escravizados na sociedade brasileira. Porém, ela não deveria prejudicar os interesses dos fazendeiros do café. Aqui eu estou colocando os princípios da Lei Eusébio de Queiroz, né? Para atender os interesses do café, o interesse da economia cafeira, a Lei Eusébio de Queiroz fez uma ressalva, né? Ela impede o comércio internacional de escravos, porém permite o comércio nacional de escravos, certo? Para a economia do café, era possível os fazendeiros obterem mão de obra escrava de outras regiões da colônia, como por exemplo da região Nordeste, a qual a economia era decadente e podia transferir uma boa porcentagem de mão de obra escrava para o Rio de Janeiro, para a economia do café. Tanto que a Bahia passa a ser o grande centro abastecedor dessa mão de obra para a economia cafeira do Rio de Janeiro, né? Mas como eu disse, a Lei Eusébio de Queiroz ela deixa heranças, né? Ela marca os limites da reprodução do trabalho escravo no Brasil. Ela deixa as consequências. E a consequência a longo prazo foi a escassez de mão de obra escrava. Aqui, nesta imagem, nós já estamos vendo trabalhadores imigrantes brancos, né? São brancos europeus, na sua maioria, vai ser de europeus, na sua maioria nesse primeiro momento de italianos e alemães e espanhóis, tá? Que já estão na economia cafeeira, em substituição à mão de obra escrava. Aonde isso vai mais acontecer? Na região de São Paulo. Por volta de 1870, 1880, a economia cafeira de São Paulo já é uma economia importante e está em franca expansão. E é ela que se sente da escassez de mão de obra escrava. Então é a região do café que vai realizar o incentivo à vinda de imigrantes para lá, para substituir mão de obra escrava. Nós temos que entender uma outra coisa também, né? Isso aqui é mais uma experiência em fazendas de São Paulo de trabalhadores imigrantes, certo? Isso já por volta dos anos de 1880, a escravidão já não existe mais aqui. Porém, nós temos que entender que
A Lei Eusébio de Queiroz ela é promulgada dentro de um contexto a qual a Inglaterra radicalizou em relação ao tráfico negreiro. A chamada Lei Bill Abertin, que aqui eu estou colocando, ela permitia que a marinha inglesa aprisionasse navios negreiros em águas internacionais, ou seja, no Oceano Atlântico. Então, muitos navios negreiros que estavam vindo para o Brasil foram interceptados pela marinha inglesa. A tripulação dessas embarcações, dos tombeiros, dos navios negreiros, eram levados para a Inglaterra, julgados por leis inglesas e, consequentemente, também os aprisionados eram colocados em liberdade. Então, essa questão gerou muitos incidentes diplomáticos entre Brasil e Inglaterra, e a Lei Eusébio de Queiroz ela tem a ver um pouco com essas pressões inglesas aqui a partir da Lei Bill Abertin, mas ela também tem a ver com as próprias questões internas do Brasil, que era fundamentalmente tentar diminuir a população em condição de escrava sem prejudicar a economia do café. Por isso, ao impedir a entrada de novos escravos, extinguindo o tráfico negreiro, a lei Eusébio de Queiroz permitia o tráfico interno dentro do Brasil. Então, ela incentivou esse comércio entre províncias dentro do Brasil, certo? Essas primeiras experiências com o trabalho livre assalariado veio através do que nós vamos chamar de sistema de parcerias, que no final das contas ela fracassou. O sistema de parceria colocava o trabalhador imigrante em condições de semi-escravidão, porque era um sistema de endividamento. Nós temos que entender isso, né? São classes de fazendeiros que lidam com o trabalho escravo, que lidavam com o trabalho escravo, e que agora tem que lidar com o trabalho livre e, consequentemente, vão reproduzir essas relações com os imigrantes. Então, esse endividamento constante a qual os imigrantes eram colocados acabou por levar a um fracasso do sistema de parceria, tá? Em muitas fazendas existiram até rebeliões de imigrantes italianos, por exemplo, e alemães. Houve momento em que o governo desses países estava impedindo de seus compatriotas virem para o Brasil por causa das reclamações dos maus tratos nas fazendas. Então aqui está mostrando um pouco algumas questões que levaram a esse fracasso, né? E aqui nós vamos ver como é que se dava o sistema de parceria, né? O imigrante ele chegava endividado com os barões do café devido à sua passagem, o seu translado da Europa para o Brasil. Depois, as dívidas que esse imigrante obtinha na própria fazenda para conseguir roupas e alimentos, tá? Isso seria pago com o trabalho no café. Contudo, esse endividamento que era nunca pago fazia com que a parte dos imigrantes acabassem indo sempre para o fazendeiro devido às dívidas que esses imigrantes tinham com os fazendeiros. Como eu falei anteriormente, né? Esse fazendeiro aqui, Nicolau Vergueiro, né, que fundou a colônia de Friburgo, né, Nova Friburgo, por suíços, foi um dos primeiros a experimentar sistema de parceria, que não funcionou. A fazenda sofreu um processo de rebelião dos imigrantes suíços, tá? Então, nesse momento que a gente está discutindo, entre 1850 e 1888, muito as relações, os convívios e as relações de trabalho nessas fazendas se misturaram entre escravidão e semi-escravidão. Tá, galera? Entre escravidão e semi-escravidão. Nós só podemos dizer que essa semi-escravidão
termina já no século XX, porque essas relações de endividamento, que nós vamos chamar de aviamento, continuaram pós o fim da escravidão oficial, pós 1888. Certo, galera? Ficamos aqui por essa aula e na próxima a gente prossegue.